Hoje no Justiça Gaúcha vamos falar sobre o sistema de atendimento em saúde mental no Rio Grande do Sul. A nossa convidada é a juíza de direito Gláucia Dipp Dreyer, que é coordenadora do Núcleo de Ação de Internações Compulsórias, que é composto por membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde do Estado e de Porto Alegre, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e o Conselho Estadual de Saúde. Bem-vinda, prazer em recebê-la aqui no Justiça Gaúcha. Eu que agradeço, obrigada. Bem, o núcleo foi criado em 2014 justamente para debater e organizar um plano de ação na questão da saúde mental no Rio Grande do Sul. Que diagnóstico a senhora poderia fazer desse exato momento vivido por esse setor aqui no nosso estado? Bom, o núcleo teve origem numa proposição da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça em decorrência de uma audiência pública realizada, formou-se. E exatamente em função do diagnóstico dramático de acessibilidade dos pacientes e dos familiares de pacientes com questões de saúde mental à rede de saúde pública. A judicialização da saúde tem sido um tema de debate recorrente e, por conta disso, não com o intuito de minimizar ações, mas de humanizar o acesso à saúde pública, houve essa proposição. E qual é a situação hoje diagnosticada pelo grupo, que se reúne uma vez por mês, que vocês têm esse contato do grupo com todos os seus representantes e que repassam a realidade da saúde mental no nosso estado, que não deve mudar muito de mês a mês, embora os progressos já obtidos depois da instalação do grupo e o trabalho realizado? O grupo tem se reunido mensalmente ainda para organizar esse cronograma de viabilização de facilidade de acessos. Ainda não está implantado, porque nós estamos elaborando um termo de cooperação que vai ser firmado agora no mês de outubro entre todas essas instituições envolvidas. A partir daí, uma divulgação e uma ampliação do atendimento e das redes em Porto Alegre e depois uma divulgação para todas as comarcas do estado. Quais seriam os principais problemas vividos, principalmente por familiares, né, que necessitam realizar internações de parentes e encontram essas dificuldades, ou seja, a falta de leito, uma questão burocrática, muitas vezes acabam procurando a justiça como o único caminho para poder agilizar esse atendimento, que muitas vezes é emergencial? Exatamente, a questão sempre é a dificuldade de vagas, mas além da dificuldade de vagas, a involuntariedade do paciente, né, que depende de uma condução de regra compulsória. E o que quer se evitar é exatamente essa medida extrema. O que quer se facilitar é que a família tenha esse acesso direto ao sistema através dos CAPs e, se necessário, muito excepcionalmente, se tenha a intervenção da ação judicial. Porque a saúde mental, ela requer muito mais a participação e a voluntariedade do paciente e o apoio à família do que qualquer outra medida. Mas quando trata-se de uma internação compulsória, é justamente aquela que caracteriza o fato de o paciente não querer ser internado, não é? Vai se atender uma vontade da família. Ainda assim, se tem o acesso via sistema que independa da ação judicial. Há leitos hospitalares disponíveis? A senhora falou nos CAPs. Temos um levantamento prévio da Secretaria Municipal de Saúde que condiz com um atendimento assim, de urgência bem satisfatório, mas o problema está muito crescente com a questão da droga. Então, não há suficiência de permanência desses atendimentos, nem a nível ambulatorial e nem a nível hospitalar. Por isso, as internações são muito breves, apenas por uma busca de estabilização dos quadros clínicos, e depois disso, não há um acompanhamento desse paciente. Por isso, a reiteração das medidas judiciais, que é o que se visa evitar. Nós não nos preocupamos em conceder ou não uma internação, nós nos preocupamos com o antes, que é a via crucis dessa família para obter o atendimento, e com o depois, que é a continuidade desse atendimento, dessa estrutura
né, principalmente na rede psicossocial, para que essa internação frutifique resultados para o paciente. Nós temos informação de que, em média, essas internações que são emergenciais, quer dizer, no momento aquele da crise, ela pode girar em torno de 20 dias, o que é pouco, né, para que haja uma continuidade de todo esse tratamento. É pouco, mas essa é uma previsão do sistema de saúde quanto à estrutura hospitalar, certo, e a manutenção e custos, né? E eles visam, então, esse prazo médio apenas como estabilização do estado clínico, mas que persista depois desta alta a continuidade ambulatorial. E aí é que a rede ainda não está estruturada suficientemente para manter o acompanhamento desse paciente. Porque a internação, ela realmente visa amenizar a situação de risco, né? E, no caso de drogadição, a desintoxicação prévia. Mas se não tiver uma continuidade... Claro. A senhora falou em drogadição e isso aí nos remete a adolescentes, os jovens. É o público bastante visado pelo núcleo para esse atendimento? O núcleo visa objetivamente a questão dos adultos, porque sim, a infância e a juventude já tem a sua estrutura própria de encaminhamento, de atendimento dos menores, não mais com tamanha intervenção judicial, porque já foi previamente feito um trabalho similar. Mas esse jovem, esse adolescente, é justamente o perfil de paciente que se interna e que sai e que retorna, não? Não, é o jovem adulto. O jovem adulto. O jovem adulto. Tá certo. Bem, os pacientes permanecem, então, estes 20 dias. O objetivo de vocês é que haja um tratamento mais prolongado, um acompanhamento. E as redes hospitalares, elas têm um sistema unificado do diagnóstico, do acompanhamento? Como é que é feito isso? Quer dizer, alguém se interna, puxa no computador, há um sistema, há um arquivo, para saber o exato quadro desse paciente? Não há. Por isso mesmo as reinterações. Eu tive casos, experiências que internei mais de 20 vezes o mesmo paciente. Até pela própria via de acesso, que é a Defensoria Pública do Estado, que é a porta de entrada de todos esses processos, não há, assim, uma forma de se manter o acompanhamento desse paciente desde o ingresso de uma ação até a alta. Né? O que terá é o histórico desses pacientes a partir de então, se ele ingressar num CAPS. Aí ali ele vai ter o atendimento ambulatorial, o encaminhamento às redes, o apoio à família. Aí sim, a continuidade, a ampliação desse acesso e do acompanhamento dos CAPs é que manterá um controle. E o núcleo vai fazer esse levantamento, esse acompanhamento estatístico trimestral para a gente acompanhar os resultados disso. Claro, um prontuário eletrônico, não é? Onde pudesse ser pesquisado até mesmo os medicamentos, não é? Que esse paciente... Esses prontuários existem nos hospitais onde eles já tiveram passagens, né? Só que nós temos feito as internações também através da central de regulação. O juízo não interna, o juízo encaminha para avaliação médica e nesta avaliação médica, através dos postos do IAPI, da Vila Cruzeiro, é que é feita uma avaliação e encaminhamento para os hospitais. Porque nós não temos uma rede, uma área, um acesso exclusivo desses atendimentos num hospital. Essas vagas estão diluídas por vários hospitais de Porto Alegre. Né? Então, essa reguladora faz essa eleição e esse encaminhamento conforme disponibilidade. Se não há disponibilidade, é que esses pacientes vão para a rede privada. E qual é o universo? Nós já temos esse levantamento de pacientes gaúchos e especificamente também Porto Alegre, que necessitam deste atendimento psicológico? Exatamente desse número expressivo nasceu a iniciativa, né? Quando proposta a audiência pública para tratar do tema, eu havia feito um levantamento em Porto Alegre, a média de 2.000 internações por ano. É um número significativo. Realmente. Significativo, e o mais frustrante é que de pouco resultado. Como eu falei, a ação, a internação, ela é muito paliativa. Ela não trata o antes e o depois. E a nossa preocupação, então, não é diminuir o número de ações, é frutificar resultados dessas internações, que elas tenham acompanhamentos. E qual é a forma? Objetivando um acesso facilitado e fortalecendo a rede do sistema de saúde, que existe, obviamente,
A proposição está aí, os CAPs existem. O que basta é um fortalecimento dessas redes. Agora, juíza Gláucia, a senhora já tem bastante experiência, não é? Nesse sentido. A senhora já trabalhou e acompanhou famílias que necessitam desse amparo judicial para conseguir a internação desses pacientes com algum tipo de transtorno psicológico e necessidades de atendimento? Muito. Exatamente daí a minha inquietação. 15 anos de jurisdição na vara de família, numa região de risco como o Foro Alto Petrópolis, me inquietava com o tema, porque ali eu lidava cotidianamente com essas famílias em situação de desespero, juntamente com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, tentando amenizar esse drama familiar, né? Com essa obtenção de internações. Só que esses internandos, ou interditandos, até a maioria das vezes também eram interditados, retornavam ali. Então, uma sensação de resultado muito superficial sempre me levou a querer debater o tema com a saúde pública, porque eu acho que quem tem que ampliar, socorrer, melhorar esse atendimento é o sistema de saúde. O judiciário, como eu disse, faz o tratamento paliativo de assegurar o acesso à saúde, que é um direito constitucional, mas ele não consegue resolver e colher frutos positivos dessas internações. Bom, o núcleo vai continuar trabalhando. Sim, o núcleo está sendo formado com uma proposição inicial de, no mínimo, 2 anos, ver implantado todo o organograma e fluxograma de acesso à saúde, e espero que tenhamos resultados, porque realmente é uma situação de drama familiar que merece atenção do Estado. A saúde mental, ela é dramática mesmo, e claro que temos que ter atendimentos até de prevenção disso tudo, antes de chegarmos ao extremo da internação, que deve ser sempre evitada. E o objetivo maior, que inclusive já foi implantado através da Defensoria Pública no município de Gravataí, é exatamente esse encaminhamento ao sistema anterior à internação, para evitar todo esse, até o custo, né? Todo esse desgaste do processo na vida das pessoas, e também do custo que isso minimizaria ao Estado se nós tivéssemos um atendimento mais prolongado através dos CAPs. Tá certo, olha, um prazer recebê-la, um bom trabalho. Nós vamos voltar, claro, a falar neste assunto aqui no Justiça Gaúcha. Com certeza, eu que agradeço a presença, muito obrigada.